caça às bruxas política do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, contra Jair Bolsonaro e seus aliados, criou um complexo de perseguição e censura tão abrangente que não apenas viola os direitos básicos dos brasileiros. O órgão internacional já declarou isso ao meu respeito. Sou o primeiro político na história do país, perseguido político, reconhecido oficialmente. Mas vamos lá, mas também se estende além das fronteiras do Brasil, atingindo americanos. Portanto, ordenei a revogação dos vistos de Moraes e seus aliados da corte. Aliados são assessores e ministros que compactuavam com essa ilegalidade. E bem como de seus familiares próximos. E a decisão com efeito imediato. Ele pode vir buscar, tem 4 tabletes. Enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Então não adianta de ninguém, nenhum de vocês que invadiu, principalmente hoje, a casa de Bolsonaro. O nome de vocês entrará também na lista dos Estados Unidos para cortar o passaporte seu e da sua família. Vocês cumpriram uma ordem ilegal. Bolsonaro não é nem condenado, nem foi condenado. Cabe a acusação provar que ele cometeu crime, não cabe a ele ficar se defendendo. E nós sofremos um golpe de Estado, e hoje fizemos uma coletiva no Senado, e tinha um ignorante de um cidadão lá, querendo puxar para golpe de Estado, golpe de Estado. Nós sofremos golpe de Estado pelo Alexandre de Moraes e pelo Biden. Nós que sofremos, ou vocês não perceberam isso ainda? Aí, se você da esquerda defender Lula, governo Lula, não tem problema ser de esquerda, mas defender governo Lula, Haddad, que botou esse país agora na miséria absoluta, muita gente passando fome. Então, tenho orgulho de ser capixaba. E digo a mais, capixabas, obrigado por ter me colocado aqui no Senado. Nunca foi um sonho profissional. Meu sonho profissional sempre foi na área tática policial. Quis o destino pedir para os capixabas colocarem um desconhecido aqui dentro, no Senado. Um desconhecido que nunca foi político. Então seria muito fácil, né? Mas não. Então, meu caro, você não imaginava. No início diziam que era Davi e Golias. Era Davi e Golias. Eu disse, Vocês vão ficar aí só no falar? Eu vou para lá. Juntar provas, fazer reuniões. E meu estado não ficou desassistido. Meu estado ainda ganhou o primeiro lugar, melhor senador. Isso eu devo à minha equipe. Então, para vocês da minha equipe que estão assistindo, eu não tenho nem como agradecer. Porque só nós soubemos o que passamos. Os caminhos que nós percorremos, os obstáculos gigantes. Mas a nossa honestidade, o nosso caráter e fazer com que o nosso mandato é uma missão de vida, não é um mandato político. E digo mais, tem muita gente, inclusive hoje, me abordando nas ruas pedindo para eu continuar. Meu objetivo era encerrar. Mas eu vou deixar para vocês. Eu quero ver se vocês acham que eu devo continuar a fazer a campanha de reeleição no ano que vem, ou se eu penduro as minhas chuteiras. Agora, que tem muita coisa para mudar no STF, tem. Eu gostaria de terminar a obra. Mas eu quero colocar para vocês, mesmo que vocês não sejam capixabas, não sejam do Espírito Santo, mas se o Brasil assim quiser, é só pedir para algum capixaba votar em mim. Mas eu só farei isso se vocês quiserem, porque eu represento vocês, né? Se vocês não quiserem, estarei retornando para a minha carreira. Agora, nunca ninguém pensou que teria um político estrategista que era chamado de doido e que tudo veio à tona agora.
Eu dizia para vocês que 2025 nós íamos passar aperto financeiro enorme, que ia até 2026. 2027 pode anotar, nós vamos dar um salto financeiro enorme. E o passaporte do Alexandre é só um símbolo de... Eu estou soltando para você uma espoletinha, tá, Alexandre? Nós temos uma bomba atômica, mas vai só uma espoletinha para você saber o que é. Já não é que vai ser, não. Já está cancelado. Você, a sua família, outros ministros e por aí vai. Brasil, eu disse para vocês, tenham paciência. O mal, ele é veloz, porque ele não cumpre a lei, não segue a democracia, não segue o devido processo legal. Mas nós que defendemos a lei, a democracia, a Constituição, nós temos que seguir em outro caminho, que é mais lento, mas é o caminho da lei. É o caminho que respeita a Constituição. E para você, Alexandre, que jogou para a imprensa que eu era um dos suspeitos do dia 8 de janeiro, você não sabia que eu estava exercendo a função da comissão representativa do Congresso. Quem não sabe, procura saber o que é. E você dizendo que eu estava interferindo nas investigações, como se eu estivesse com medo. Não, ô teu burro. Eu estava exercendo a minha função constitucional, que era sabatinar ministros, porque eu estava na função de proteger o Congresso. E vocês deixaram tudo acontecer. Já imaginou, Xandão, Dino e outros, me aturar por mais 8 anos? Tem mais 2, né? Mais 10 anos? Já pensou? Eu dizia para vocês, recuar jamais, medo nem um pouco. Eu perdi e tirei a paz da minha família, mas hoje estou saciado pela justiça, por mostrar para vocês que tudo que eu estava dizendo iria acontecer e que aquela luz lá embaixo no final do túnel não era um trem vindo, era realmente a saída do que o Brasil estava enfiando. Não adianta discurso de esquerdista dizendo que o governo americano fez uma ilegalidade de interferir na soberania do Brasil. Ou hipócritas e burros, vocês se colocam como os intelectuais, não é? A esquerda não são os intelectuais? Então vamos e depois eu faço uma live para falar de vários tratados internacionais que o Brasil tem. O principal é esse. Signatário do Tratado de Roma. Procurem saber sobre o Tratado Internacional de Roma. Alexandre, você achou que Biden ia permanecer no poder porque tinha aquela empresa, o SID, que era o órgão, que desde 1960 patrocinava a esquerda. Então a esquerda tinha, além do dinheiro que roubava, tinha o dinheiro, bilhões, do governo americano esquerdista, para que o mundo tivesse líderes esquerdistas. Mas foi fracasso atrás de fracasso. Aonde tem governo esquerdista, tem roubo, corrupção, lavagem de dinheiro e por aí vai. Claro que a gente não pode generalizar. Eu conheço muita gente boa da esquerda, então não vou generalizar. Mas os governantes de esquerda, todos, e eu não conheço nenhum, então eu posso falar deles. Todos não vale nada. Brasil, tá com vocês. Continuo ou não? Hoje chegou a primeira boa notícia. Vai vir mais. Ano que vem, então, vocês vão se lambuzar de boas notícias. E aí, para quem chegou aí agora, eu estava lendo aqui, ó, a caça às bruxas política do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, contra Jair Bolsonaro e seus aliados, criou um complexo de perseguição e censura tão abrangente que não apenas viola os direitos básicos dos brasileiros. O órgão internacional já declarou isso ao meu respeito. Sou o primeiro político na história do país, perseguido político, reconhecido oficialmente. Mas vamos lá, mas também se estende além das fronteiras do Brasil, atingindo americanos. Portanto, ordenei a revogação dos vistos de Moraes e seus aliados da corte. Aliados são assessores e ministros que compactuavam com essa ilegalidade. E bem como de seus familiares próximos.
e a decisão com efeito imediato. Nossa, 5.000 seguidores. Aí, Alexandre, você suspendeu meu passaporte. Mas aí eu vou ler aqui, ó. A censura foi tão abrangente que não apenas viola direitos básicos dos brasileiros, mas também se estende além das fronteiras do Brasil, atingindo americanos. E por que isso escrito aqui? Emergencial. Parece que tá de cabeça para baixo, né? Acho que tá. Tá de cabeça para baixo. Emergência. Vamos lá. Xandão. Vai vendo. Vai vendo e vai gerando aí a sua diarreia. Vai vendo. Você subestimou o seu inimigo. Você subestimou o seu inimigo. E fez do Bolsonaro o maior líder político do Brasil. Ele é o pai da ressurreição da direita. Xandão, acabou Netflix, acabou Apple TV, acabou celular iPhone, acabou qualquer TV que você quiser comprar de marca americana, acabou, que mais? Qualquer conta bancária, que mais? Você estava achando que era só para entrar para os Estados Unidos? Ah, não, então eu vou para outro país. Não, você não vai para outro país. Pelo menos 123 países vão estar com você. E ainda Marco Rubio ainda não colocou em pauta na Comissão de Segurança da ONU o teu caso. Ainda, para quem esqueceu, nós temos ainda o Elon Musk, que foi inserido no inquérito. E por conta disso, o Brasil deixou de receber bilhões em investimentos. Você, Alexandre de Moraes, é responsável pela crise, por esse caos que está o Brasil. Você e os outros que compactuaram com a tua ilegalidade e a tua crueldade. Além de colocar o Elon Musk no inquérito é o processo de investigação para depois ser apresentado ao Ministério Público, para depois o Ministério Público confirmar que pode ser que tenha havido crime, para depois, então, fazer a denúncia no Judiciário. Então, o que eu vou falar para vocês não vão acreditar. Ele me colocou no inquérito, achando que eu ia ficar com toba na mão, mas para mim, quanto mais crise e combate, mais adrenalina eu fico. Ele colocou no inquérito, escutem essa, pega isso, corta e espalha. O senador Marcos Duval foi incluído no inquérito na época do dia 8 de janeiro, só que eu nem fui denunciado, porque era tão bizarro o que eu vou falar para vocês. Eu acho que ele teria vergonha de ler. 6.000 pessoas, caramba. Numa conversa minha com o Carla Zambelli, naquele período de 2023, que eu usava a imprensa para várias coisas, depois vocês não deixem de assistir o filme chamado Golpe Duplo. Aí vocês vão entender tudo que eu estava fazendo. Aí, como não quem quer nada, Alexandre de Moraes pega, ele falou para todo mundo ser criativo, né, da equipe dele, né? Pegaram uma conversa minha com Carla Zambelli, a Carla Zambelli preocupada comigo, que eu estava naquele confronto sozinho, e ela é uma pessoa extraordinária. Simplesmente, no inquérito estava o senador Marcos Duval em conversa pelo WhatsApp com Carla Zambelli, estava falando sobre um golpe duplo, referindo-se a um filme de Will Smith. Portanto, a conclusão é de que o filme poderia ser base de técnicas para dar um golpe. Aí ele colocou Marcos Duval, Zambelli e Will Smith. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que o Will Smith está num inquérito? Já deve ter arquivado isso, porque é vergonhoso. Inacreditável. Aconselho vocês, assistem o filme Golpe Duplo.
que vocês vão entender tudo o que eu fiz em 2023. Tudo. Tudo. Gente, olha, que desabafo. Que dia emblemático, porque começou agora cadeado, fechar. E vai ter muita coisa pela frente ainda. Quero agradecer aqui os senadores que depois que invadiram meu gabinete de forma ilegal, fizeram um abaixo-assinado, 42 senadores, corajosos, botaram o nome lá para dizer: Alexandre, quer me perseguir? Eu tô apoiando o Duval. Agradecer esses 42 senadores. Agradecer o Carlos Portinho, senador do Rio de Janeiro, um cara que... Girão, Cleitinho, pessoal do meu partido e muito mais. Que, vendo o que eu estava passando, compraram a minha briga. E Gilmar Mendes ligando para os senadores, dizendo: não esquece que vocês têm um processinho aqui, tá? Vai, se vocês quererem votar alguma coisa aí, nós temos um processinho aqui, que a gente não segue a lei mesmo, não segue a Constituição. A gente inventa qualquer coisa. Será que ligaram para o Will Smith também? Porque para mim não tiveram coragem de ligar. Porque eu tô cagando para isso. Porque eu fiz tudo dentro da lei. Tudo dentro da lei. Foram 2 anos e meio de pancada, porrada, perseguição, ameaça de morte, tudo que vocês podem imaginar. Família aos prantos, minha mãe em tratamento de câncer perdendo o plano de saúde, tudo e muito mais do que vocês podem imaginar. Mas quando eu estive lá no dia 8, naquele galpão, que eu fui o único parlamentar que esteve naquele galpão no dia 8, quem estava lá pode testemunhar. Eu falei para todo mundo lá na hora, eu falei assim: eu vou sair daqui e vou parar só quando tiver justiça para todos.